dia a todos, sejam bem-vindos ao BioNews, seu programa diário sobre biologia. Eu sou sua apresentadora Mariana Fialho e hoje nós vamos entrevistar o pneumologista Lucas Ribeiro para saber mais sobre o sistema respiratório e suas doenças. Vamos lá? Lembrando que o programa está sendo feito 100% online devido à pandemia do novo coronavírus. Não saiam de casa, se precisarem de sair, use máscara e passe álcool em gel. Não... Bom, primeiramente eu gostaria de pedir para o doutor dar uma introdução sobre o tema, explicar para os nossos telespectadores sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Boa noite a todos, boa noite Mariano Fialho. Gostaria de falar que é um prazer participar do programa de vocês. Sobre a sua pergunta, o sistema respiratório ele é o nosso sistema responsável pela troca gasosa. Ele vai absorver oxigênio do nosso corpo e também vai eliminar o gás carbônico. É um sistema que está diretamente ligado ao olfato e os órgãos que compõem esse sistema são o pulmão, o diafragma, as cavidades nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. E doutor, quais doenças que podem desequilibrar esse sistema e como que elas vão nos afetar? Sobre esse tema, existem várias doenças respiratórias que podem nos afetar e elas variam entre doenças infecciosas, né, que são aquelas causadas por micro-organismos ou até mesmo substâncias tóxicas, ou elas podem ser também alérgicas, que aí já envolve uma hipersensibilidade do organismo, do corpo em relação a algum agente, substância, algum componente, como poeira e pólen, por exemplo. Não tem como a gente falar sobre as doenças respiratórias sem falar da Covid-19, né, que é a doença que é responsável pela pandemia. O coronavírus ele pode ser assintomático, como também pode causar problemas muito graves. E recentemente foi encontrada uma nova vertente do Covid, né, que é mais perigosa e é responsável já por 50% dos casos aí no Brasil, mas o lado bom é que a vacina que está sendo projetada, ela demonstra eficácia em relação a essa nova vertente do... Será que o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre as causas e os sintomas dessa doença? Mariana, como que o Covid ele pode afetar o nosso sistema respiratório? Bom, você pode ser infectado, obviamente, por uma pessoa que está infectada pelo Covid-19, você pode inalar secreções salivares, né, gotículas de saliva e secreções respiratórias dessa pessoa. Assim você vai ficar contaminado pelo coronavírus. Mas em 80% dos casos a pessoa ela não precisa ser hospitalizada. Os 20% que ela precisa ser hospitalizada em dificuldade em realizar a respiração e 5% dos casos a pessoa precisa de suporte ventilatório para poder auxiliar nessa troca gasosa. Nos casos mais leves de Covid, os sintomas mais comuns são cansaço, dor de garganta, febre, perda do paladar. E nos casos mais graves, aí já dor no peito, pressão no peito e muita dificuldade de respirar. Tanto nos casos mais comuns quanto os mais graves, você vai ter uma desregulação ácido básica, né, no organismo. O seu sangue ele vai ter o acúmulo de dióxido de carbono. Isso vai causar a diminuição do pH do sangue, deixando o sangue mais ácido. E o que nós podemos fazer para evitar a contaminação? Bom, e como que funciona esse processo de prevenção contra o Covid-19, né? Essas cautelas que a gente tem que ter. Bom, evitar sair de casa, isso é o primordial, para você não ter contato com possíveis pessoas contaminadas, né? Mas caso você tenha que sair, use de máscara, tentar sempre higienizar a mão com sabão, caso não tiver sabão. Pode substituir pelo álcool em gel. Tudo que você levar para dentro de casa tem que fazer a higienização, não levar muito a mão no olho, na boca, no nariz, enquanto estiver fora na rua, né? E também manter o distanciamento entre as pessoas, se possível. Esse tipo de prevenção ele é eficaz não só contra a Covid, mas contra qualquer doença respiratória que possa vir a afetar o nosso sistema respiratório. Será que o senhor poderia detalhar mais uma doença para a gente? Olha, Mariana, falar sobre uma doença respiratória é difícil, são muitas, assim. A que mais mata é o câncer de pulmão, né? São 3% dos novos casos de câncer são câncer de pulmão, 82% dos casos de câncer de pulmão são casos mortais, é o câncer que mais mata. Você adquire ele ao longo da vida quando você vai consumindo substâncias cancerígenas. Isso vai causar uma desorganização nas suas células, né? O ato do tabagismo também vai contribuir muito para esse tipo de câncer. Quando você está fumando e tal,
Você chega a consumir 60 substâncias, né, cancerígenas, divididas em três grupos, né? O hidrocarboneto aromático policíclico, as aminas aromáticas e a nitrosamina. Bom, a nicotina é essencial, né, para corroborar no câncer de pulmão e ela forma subprodutos quando ela está na combustão ali, né, no cigarro, e ela vai formar uma fumaça de nitrosamina. Ela também ajuda na proliferação de células malignas e ela vicia, né, o que faz com que o indivíduo ele consuma cada vez mais substâncias cancerígenas. Ah, e quais são os sintomas? Como que a gente pode evitar esse tipo de câncer? Sobre os sintomas do câncer de pulmão, normalmente a pessoa tem falta de ar, ela tem dor no peito e tosse acompanhada por sangue. No início, normalmente a pessoa não sente nada e no início é mais fácil de tratar, né? Você trata no início com cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Para evitar o câncer de pulmão é importante que você não fume, né? Evitar exposição a substâncias cancerígenas, ter uma boa alimentação, já que no tratamento, normalmente os medicamentos têm substâncias fortes, como deixorubicina e gencitalbina. E para finalizarmos, será que o senhor poderia falar alguns hábitos que nos ajudam a equilibrar esse sistema e algumas atitudes do cotidiano que nos prejudicam? Bom, para evitar esse tipo de problema no sistema respiratório, é importante que você respire sempre ar puro, é importante que você beba sempre água, é importante que você lave sempre bem as mãos, é importante que você durma bem e também é importante que em tempos secos você coloque uma toalha molhada onde que você vai dormir, no ambiente de trabalho ou até mesmo um umidificador. Agora, também tem muitas coisas também, principalmente no ambiente urbano, que podem afetar o seu sistema respiratório. Os trabalhadores ficam muito expostos à substância química, né, à névoa causada pela pintura spray e vários outros combustíveis, né? A combustão ela emite gases como os de carros, de fábricas, que também podem danificar o seu sistema respiratório. E antes de terminarmos o programa de verdade, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse assunto. Esses gases que eu disse, eles podem levar uma pessoa a óbito, né, por impedir a troca gasosa, uma vez que eles causam queimaduras no pulmão e edemas agudos. E gases comuns também, como gás de cozinha e gás carbônico, eles podem matar uma pessoa por asfixia, uma vez que eles têm mais compatibilidade com a hemoglobina do sangue do que o próprio oxigênio. Bom, a neve que eu falei antes ela é formada principalmente pelo processo de galvanização, né, quando aquecem a água e gases, o tratamento da água quando é utilizado o cloro e também o processo de refrigeração, né, por causa da amônia. Tudo que é bom dura pouco, vamos ter que encerrar nosso programa por aqui hoje. Muito obrigada, doutor Lucas, por vir aqui e falar um pouquinho mais sobre a sua profissão e sobre quanto ela é importante para todos. Nos vemos semana que vem, no mesmo dia, no mesmo horário. Até lá e tenha um bom dia!